Os essênios eram uma comunidade religiosa judaica que existia no tempo de Jesus. E acredita-se que os essênios foram muito ativos entre os séculos 2 e 1 depois de Cristo. Mas eles não são mencionados na Bíblia. A palavra essênios vem do grego essenoi, que por sua vez traduz um tempo aramaico que significa curador. Por isso, geralmente entende-se que o significado de essênios seja aquele que cura. Como os essênios viviam e o que eles ensinavam? Os essênios viviam em comunidades espalhadas em cidades da Judéia e no deserto. O historiador e escritor judeu Flávio Joséfo escreveu que membros associados aos essênios poderiam ser encontrados em várias cidades, incluindo a própria Jerusalém. No entanto, acredita que quando um indivíduo fosse plenamente iniciado entre os essênios, ele passava a viver em colônias separadas, buscando maior isolamento. Tais colônias provavelmente ficavam em regiões desertas, especialmente no lado ocidental do Mar Morto e no deserto de En-Gedi. Os essênios eram compromissados com a lei cerimonial e interpretavam com rigidez o Torá. Cada colônia de essênios possuía sua própria sinagoga. Essa sinagoga também servia como espaço para refeições e reuniões, além de ser o local onde eram guardados os objetos indispensáveis para suas cerimônias e também para os seus próprios ritos religiosos. Escritos da época informam que a pessoa que pretendesse entrar para o grupo dos essênios devia abdicar de tudo o que possuía a favor do grupo. Eles estudavam a lei de Moisés de uma forma incansável e adotavam hábitos de vida muito simples, tanto no vestiário quanto na alimentação. Entende-se que todos eles se vestiam de branco e seus hábitos alimentares seguiam regras rígidas. Como eles próprios produziam as coisas que eram essenciais para manter seu estilo de vida, os essênios não precisavam de muito dinheiro. Quando o essênio viajava a lugares distantes, ele era acolhido com muita hospitalidade por outro essênio que o considerava como um irmão. Acredita-se que existiam certos rituais de purificação que serviam de iniciação aos novos membros, como por exemplo o batismo nas águas, incluindo uma série de juramentos. Os essênios começavam o dia antes do nascer do sol e oravam desde a alvorada. Eles eram completamente contra o regime da escravidão e apenas eles separavam os homens em dois grupos, os puros e os impuros. No geral, eles não se casavam, mas acreditavam que em algumas colônias essa regra não era seguida. Eles defendiam alguns princípios morais bem definidos, os quais eles se comprometiam a observar. Dentre esses princípios, por exemplo, honrar a Deus acima de tudo, não praticar o mal e promover o bem para todas as pessoas, ser justo com todos os homens, demonstrar fidelidade um ao outro, obedecer às autoridades constituídas, nunca praticar negócios ilícitos, defender a verdade e denunciar a mentira. E estima-se que em seu auge, o grupo dos essênios manteve um número regular de 4.000 homens seguindo a doutrina. Às vezes é difícil estimar o número exato e mesmo definir as práticas dos essênios. Isso porque muitas vezes o termo essênios é aplicado para se referir a diversas seitas judaicas daquela época. Após a descoberta dos rolos do Mar Morto em 1947, foi amplamente aceito entre os estudiosos que a comunidade de Qumran era uma colônia de essênio. Se isso for verdade, então a literatura de Qumran é o registro mais fiel dos hábitos dos essênios já encontrado até hoje. Os essênios desapareceram do planeta no período da queda de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Mas a pergunta que segue é o seguinte: Jesus, João Batista ou os apóstolos, eles eram essênios? Não há nada na Bíblia que sugira essa hipótese, de modo que nem mesmo ela menciona os essênios. No Novo Testamento são citados diversos grupos políticos, religiosos, profissionais, como por exemplo os fariseus, os saduceus, os escribas, zelotes e também os publicanos. Se um dos personagens importantes da narrativa bíblica tivesse pertencido aos essênios, certamente haveria referência sobre isso.
Dentre todos os apóstolos, João Batista é o que costuma ser mais relacionado aos essênios. Isso se dá especialmente por seu estilo de vida, porque a história conta que ele vivia andando pelo deserto, preocupado com a pureza de Deus e praticando hábitos alimentares peculiares. No entanto, vários grupos e até pessoas agindo de uma forma individual, sem qualquer ligação com os essênios, já adotavam tais práticas. Quando os escritos da comunidade de Qumran foram encontrados, pensava que podia conter neles alguma evidência que relacionava os essênios a João Batista, talvez a Jesus ou mesmo aos primeiros cristãos. No entanto, nada foi encontrado. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.